De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje, Alessandro Bronze, ele é diretor-presidente do Porto de Manaus. Nós estamos falando um pouquinho sobre o dia a dia do Porto, alguns dos problemas que podem ser evitados e estão sendo melhorados. Então, na verdade, vocês têm sempre buscado melhorar a prestação de serviço para a comunidade. Como é que está a situação do turismo internacional que diariamente desce no Porto? O turismo internacional é uma parte interessante. Quando nós assumimos o Porto em 2001, nós tínhamos mais ou menos 6, 7 escalas de navio na temporada, né? Nossa temporada de navios ela vai de outubro a maio, porque inverno na Europa, inverno em outras regiões, então os navios vêm curtir o nosso clima aqui. E na verdade, o que nós notamos quando assumimos o Porto é que o turismo que estava sendo feito para esses turistas, era o Teatro Amazonas, belíssimo, mostrando um pouco da cidade, da história da Era da Borracha, e estava sendo pouco explorado a questão do Amazonas, da floresta, do jacaré, da fauna, da flora. Então, um trabalho que nós fizemos foi participar, todo ano nós participamos de uma feira internacional. Na semana passada, essa feira foi em São Paulo, inclusive, que é o Sea Trade, onde participam diversas empresas do setor para divulgar o trabalho de cada porto, o trabalho de cada região. Então, quando nós iniciamos o nosso trabalho nessas feiras, a primeira feira, se eu não me engano, foi na Itália, em 2002, nós levamos um grupo de boi, contratamos um stand e ali começamos a vender o Amazonas. A coisa mais fácil do mundo é vender a imagem do nosso estado. Ele é conhecido mundialmente. A Copa veio para cá por causa da imagem do Amazonas? Sim, perfeito. Nós temos aí algumas ideias do Porto, não só o Rio de Janeiro, como o Pelé, como o Amazonas, que a gente comenta no mundo todo, o mundo sabe onde é, sabe onde fica. Então, nós começamos a vender essa imagem. Quando o turista chega a Manaus, temos alguns projetos interessantes e fácil de se fazer. Reflorestar a Amazônia, por exemplo. O turista pode pegar uma muda, um baldinho daquele de criança e atravessar num barco e reflorestar a Amazônia. Isso para eles tem um valor muito grande e também tem um valor para nós e para eles mais ainda. Então, eles têm contato com a floresta. Tem algumas parcerias de empresas de turismo realizando isso. Com isso, nós conseguimos não só aumentar de 6 a 7 escalas por ano para 40 escalas por ano e aumentando muito a quantidade de passageiros, como também trouxemos um grupo internacional, que é a Iberstar, construiu um mega resort na Bahia, e aqui eles alugaram um armazém no Porto, realizaram investimento e construíram um navio belíssimo, com 72 cabines, e que sai do Porto de Manaus toda quarta e todo domingo, para o Solimões e para o Rio Negro, conforme a rota que eles especificam no seu cruzeiro. Quem gosta disso são os garçons, que acabam recebendo a gorjeta em dólar. Muito bom, exatamente. Em euro também, né? Em euro, não, dólar, euro, e em alguns casos até em ien. Então, isso. Eles adoram e acabam trocando dinheiro depois. E recentemente também eu recebi a visita de um diretor da Royal Caribbean, que é um dos maiores armadores do mundo, e a Royal Caribbean, que hoje é proprietária do navio Oasis, do Allure, que são os maiores navios do mundo que fazem rota no Caribe, dentre outros na Europa, na Grécia. E ele no mundo todo, principalmente o Caribe, eles aproveitam o Oasis, como se disse, o Allure, o Splendors of the Sea, são mega navios, isso, com milhares e milhares de passageiros. E a visita dele aqui foi a seguinte: na Patagônia eles têm um cruzeiro que é o cruzeiro mais rentável da Royal Caribbean, um cruzeiro para 100 passageiros. E a ideia da Royal Caribbean é construir um navio aqui no Amazonas e desenvolver esse mesmo trabalho que o Grupo Iberstar realiza aqui, eles querem realizar aqui com escalas semanais também para todo mundo. Então, provavelmente, daqui a alguns anos estaremos também com a Royal Caribbean. A Iberstar é um grupo espanhol, a Royal Caribbean também virá, investirá no turismo aqui, que será muito interessante, porque cada turista deixa em média na nossa cidade por dia $500. Então, se a gente for buscar um cálculo de um navio com 2.000 passageiros, são milhares e milhares de dólares que entram na cidade em 48 horas. Tem uma importância muito grande. Não, eu posso falar isso porque eu já viajei na Royal, então eu sei como os navios são perfeitos. E outra coisa, a melhor viagem para você fazer é em cruzeiro, que você realmente descansa. Não tem que se preocupar com o gasto da esposa. Falando um pouquinho agora, além da situação da Royal Caribbean, que está entrando agora no Amazonas, falando um pouquinho do que vocês estão esperando, principalmente do trabalho agora do governo, que está cada vez mais se confundindo com a prefeitura nessa parte da cobrança no trabalho do porto.
Digo isso por quê? Porque a cada dia que passa, o público, o povo não sabe mais de quem cobra. Se eu vou cobrar do governo ou vou cobrar da prefeitura sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido. Porque a Copa, como vai ser no Amazonas, há uma cobrança muito direta em cima do governo federal, outra cobrança direta em cima da prefeitura e outra em cima do governo do estado. Como é que vocês estão trabalhando essas três cobranças que acabam recaindo sobre o Porto? A gente assiste de camarote, né? A gente tenta ajudar esse trabalho. Na verdade, cada um na sua área. Eu entendo que o governo federal, na área da União, realizará alguns investimentos. A prefeitura responsável pelo trânsito, pelas avenidas, também deverá realizar esse investimento. E o governo do estado, com a Arena e com outras soluções também, que é da sua intervenção. Eu acho que existe uma comissão trabalhando isso daí, tem que ser sincronizado. Não adianta a União realizar um serviço no Porto e os turistas saírem andando numa área do Porto e o transporte coletivo só está do outro lado da cidade. Então, realmente tem que ter uma interação e está existindo essa interação, pelo que eu tenho conhecimento, até pela imprensa geral, e é muito importante que isso seja feito para que a atividade fique redonda, né? Cada um na sua competência. E com essas mudanças do Porto, a escadaria do Rodway, é questão de tempo dela deixar de existir? Outro projeto que eu também verifiquei do ministro dos Transportes, também já foi divulgado na imprensa, é a construção de uma estação hidroviária para barcos de pequeno porte na área da Manaus Moderna. O projeto já foi licitado, já está sendo feito e a ideia é realizar também esta obra em curto espaço de tempo. Eu não sei se ela está dentro do cronograma de dezembro de 2013, mas a ideia do Ministério dos Transportes é também realizar na área da Manaus Moderna uma estação para atender barcos de pequeno porte, e o porto talvez ficaria com as embarcações de porte maior que realizam viagens para Tabatinga, Benjamin Constant, que são navios com um porte de carga maior, e o porto de Manaus atenderia com mais facilidade e mais eficiência. Alessandro, esse programa, sem dúvida, se continuássemos falando de Porto, teríamos mais 1, 2 horas, tranquilamente, mas o tempo não deixa. Muito obrigado.